Olá, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você assistir a essa live. Meu nome é Thomas Sauerbach e estou aqui hoje esperando o meu colega Gilvan Silva, mentor, consultor, uma pessoa especializada na área de gestão, de treinamento, e hoje nós temos um assunto super importante, super relevante, super atual, que é a questão do foco, mantendo o foco durante a crise. Esse é realmente um dos desafios que tem sido frequente com todas as pessoas com quem eu tenho falado ultimamente. Aliás, é impressionante, tenho eu a impressão que após esse movimento do coronavírus acelerou tudo. Eu tenho trabalhado mais intensamente do que eu já vinha, e olha que eu já vinha num ritmo muito intenso. Então, não sei como é que tem sido com vocês. Quero convidar todos que estiverem participando. Obrigado pela presença, em primeiro lugar, né? A participação de vocês é super importante para a gente poder trocar conteúdo de relevância, e eu quero pedir a vocês que se manifestem, que façam suas perguntas, que a gente com certeza vai ter bastante conteúdo interessante para compartilhar hoje. Boa noite, Inês, boa noite, Mariana, boa noite, Gilvan, que já chegou. Gilvan, vamos pedir para entrar também. Boa noite, Maria Amélia. Olha só, Flávia, personal digital, boa noite. Nilza, boa noite. Nilza está conectando com a gente da Flórida. Nilza, obrigado pela sua presença, obrigado por abrir um espaço na sua agenda para estarmos juntos. E em breve o nosso amigo Gilvan vai chegar conosco. Peço a vocês acharem que esse tema pode ser relevante para eles. Clique no coraçãozinho, ajudem a informar o Instagram de que a nossa conversa hoje é importante. Opa, Gilvan, boa noite, meu caro. Boa noite, Vejo aqui tudo uma bem com você? tela com foco, maravilha. Perfeito. Isso Se aí. você levantar muito mais. Simone, querida, seja bem-vinda, muito boa noite. Pois bem, gente, quarta-feira, 25 de março, segunda semana de confinamento do coronavírus. E aí, tantos ajustes, tantas mudanças acontecendo, e como é que a gente dá conta de não perder o rumo, de não perder o foco nessa nova situação? Conceição, boa noite, seja bem-vinda, obrigado pela presença. E para isso, para conversar sobre esse tema, foco, eu quero convidar meu colega, parceiro e grande consultor, Igor, boa noite, obrigado pela presença. Gilvan Silva, vamos falar um pouquinho sobre manter o foco durante a crise, mas antes disso eu te peço, quem que é o Gilvan? Te apresenta rapidamente para as pessoas. Boa noite a todos. Grato, Thomas, pelo convite de participar dessa live. Foco é um tema realmente que me chama muita atenção e vou dividir com vocês aqui algumas coisas que eu faço, né, para manter o foco. Obviamente, tudo que eu falar são situações, são coisas que eu estou buscando cada vez mais, né? A gente vem aprendendo a ter cada vez mais foco. Eu acredito que o foco e a concentração mental é o que realmente faz a diferença no profissional. É, eu atuo como consultor empresarial, também como você, Thomas, né? Sou consultor do Sebrae, agora professor também, convidado da Fundação Dom Cabral. Atuo como coach, como mentor também, na área de liderança, de empreendedorismo. E então é isso, estamos aí para iniciarmos essa live. Muito bem, obrigado, Gilvan. É interessante como a gente está sendo bombardeado por informações, não é? O WhatsApp, eu acordo de manhã, quando eu ligo o telefone e vou olhar, tem cento e tantas mensagens acumuladas que rodaram durante a noite, e ao longo do dia a produção de conteúdo está sendo uma coisa ímpar. E a gente tem coisas para fazer, clientes para atender, clientes para prospectar, as nossas atividades rotineiras do dia a dia, agora nesse confinamento em casa,
Como é que a gente faz para organizar isso tudo e chegar no final do dia com aquela sensação, putz, foi um dia bom, eu rendi, consegui alcançar os meus objetivos? O que você me conta? Pois pela experiência que eu tenho, porque eu nunca, eu nem sempre tive foco, né? No início, inclusive, eu descobri recentemente que, muito pelo contrário, desde novo eu tinha déficit de atenção. Ó, E eu fui, assim, um pouco que obrigado a aprender a ter foco, porque senão eu não conseguia desenvolver meus projetos. uhum, E eu identifiquei que existem algumas situações que tiram o foco da pessoa, né? A primeira delas que eu identifiquei, e aí quem está participando aí, eu sugiro pegar um papel, uma caneta, para eventualmente vocês queiram anotar alguma coisa. Então, a primeira situação que eu percebi que tira a atenção é uma falta de definição de meta. uhum, Meta, então, é aquele desejo, é onde você quer alcançar, em última instância, né? E podem ser quebradas em objetivos e atividades também do dia a dia. Então, a meta é uma primeira situação que, quando falta uma meta, a pessoa realmente fica desorientada. E isso sim. aí tira o foco também. Porque em que ela vai focar se ela não tem uma. Me parece que o sinal do Gilvan teve uma pequena interrupção, e isso está sendo frequente, né, com essa sobrecarga das redes, né, a infraestrutura de tecnologia toda do Brasil está sendo realmente posta à prova agora. Agora é hora da verdade. Será que a gente aguenta o tranco? Mas continua com a meta que você estava falando, Gilvan. Conta para Isso. gente. Então, a falta de meta, para mim, é mais importante. Também a procrastinação, né? A tal Nossa, procrastinação, nem falo. que ela advém do desinteresse, muitas vezes, pelo tema que se está trabalhando, pela insegurança, o fato de não ter conhecimento técnico, e também pela falta de motivação, por uma série de motivos, a pessoa se desmotiva a fazer aquela atividade, né? Então, a procrastinação é algo também que precisa ser combatido. As Adorei. preocupações também. Desculpa. As preo- as- Pode falar, Thomas. Não, a mensagem que a Simone deixou aqui, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, né? E é bem assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso Tanta gente aí. assim, né? Tá impressionante. Pois é. E daí, as preocupações do dia a dia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, também é um aspecto que eu vejo que é desafiador, né? As pessoas estão Sim, fazendo suas atividades, mas de repente vem uma notícia e começam a ficar preocupadas com o futuro, isso também tira um foco da pessoa. Um outro aspecto que eu vejo que é bem limitante é a falta da disciplina, né? A pessoa uhum, está fazendo um trabalho, executando um trabalho em casa, mas ela se lembra que tem que comprar a ração para o cachorro, aí vai lá comprar a ração, interrompe o trabalho, aí na volta lembra que tem que passar no sacolão, passa no sacolão, e quando vê, está fazendo atividades da casa na hora do trabalho. E isso aí eu verdade. vejo também que é um fator que tira o foco da pessoa, né? Também interrupções desnecessárias, né? Eu vejo e faço aqui na minha casa um combinado. Então, a hora da família, a hora da família, e a hora de trabalhar, a hora de trabalhar. Então, para Sim. evitar interrupções desnecessárias, e até mesmo com as mídias sociais, né? Mais dois aspectos aqui que eu considero que tiram, né, esse foco. É não saber dizer não. Então, a pessoa, às vezes, muito boazinha, e ela está fazendo o trabalho dela, aí chega o filho, por exemplo, pede alguma coisa, ele sem querer falar não, e aí vai atender o filho e também tira o foco, né? Por isso que os combinados são importantes. Com E por certeza. último, essa avalanche de informações. O que que nós precisamos fazer para poder combater essa quantidade de informações que a mídia está trazendo, né, para todos nós?
Então, Verdade. esses são 7 situações que eu vejo que realmente tiram muito o foco de todos nós, né? Agora, interessante, você estava falando sobre a importância da gente ter metas e objetivos, e a Flávia pôs uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente, sobre como traçar as nossas metas pessoais e profissionais. E ainda uma segunda pergunta em cima dessa, sobre de quanto em quanto tempo a gente deve estabelecer essa meta. Eu acho que é isso que foi que ela perguntou. Mas dá uma dica para a gente, Gilvão, como é que você recomenda a gente poder fazer esse caminho de traçar as metas pessoais e profissionais? Tá, Thomas, sua ligação, sua conexão, ela travou um pouco. É como a gente pode fazer para separar as metas profissionais das pessoais? Na verdade, como traçar essas metas? Como traçar essas metas? Aham. Isso. Certo. Eu vejo que o lado profissional, o lado pessoal, ele é intrinsecamente ligado. Com E certeza. nós precisamos trabalhar o equilíbrio dos dois, e ao planejar as metas, né, nós devemos considerar a parte profissional também. Por exemplo, uma pessoa quer como uma meta vida, assim, ter um sítio, vamos dizer. Ela quer Uhum. ter um sítio, ela precisa definir, pelo que nós aprendemos, né, da meta SMART, né? A meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante, né? Uhum. E ser temporal. Então, definir uma meta, que é eventualmente comprar um sítio, e para que ela consiga comprar esse sítio, é uma meta pessoal, mas Sim. ela precisa definir o caminho profissional que ela precisa traçar, trilhar, para conseguir dinheiro para comprar esse sítio no mês e no ano que ela quer. Né? Então, eu vejo que nossa vida profissional ela está intrinsecamente ligada à pessoal, porque os nossos sonhos, os nossos desejos, eles são concretizados pelo nosso trabalho, né? Pelo que nós temos de retorno financeiro do nosso trabalho. Então, por isso que, Sim. ao se fazer um planejamento, eu vejo que nós devemos considerar os dois juntos, dessa forma que eu falei. Bacana. Muito E interessante. aí, eu também eu utilizo assim, agora, o que que favorece o foco, né? Eu divido o que favorece o foco em duas etapas. A Hum. primeira etapa tem 7 passos e a segunda etapa tem 4 passos. E no final eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo, Pô, tá? bacana. Então, Curioso. a primeira etapa, pois não, Thomas, diga aí. Não, eu estou curioso para ver essa ferramenta. Conta para gente. Vamos lá. Então, o que favorece o foco, né? A primeira etapa é a etapa da preparação. É quando Uhum. você vai arrumar, se ajeitar, se organizar para que o foco seja possível. Então, a primeira coisa é você gerenciar o tempo. E aqui eu já quero dar uma dica de uma leitura interessante para os ouvintes, que é um livro que se chama Tríade do Tempo, de Christian Ah, Barbosa, o em que Christian, ele fala grande, que grande profissional. isso, em que ele fala que o tempo ele é dividido em 3 esferas, né? Na esfera das coisas importantes, outra esfera das coisas urgentes e a outra das coisas circunstanciais. E Uhum. resumindo o livro, nós precisamos trabalhar prioritariamente na esfera do que é importante. Ou seja, o que é urgente é porque já passou o tempo, né, da esfera do importante, você perdeu o tempo e ela passou a ser urgente, aí não é interessante. Então, nós temos que fazer de tudo para manter o nosso planejamento, para entregar nossas atividades no momento correto, que foi combinado, para que Sim, elas não se tornem urgentes. sim. Mas, e sobre as circunstanciais? A esfera do circunstancial, por exemplo, é quando a gente está trabalhando no computador
com o WhatsApp ligado, com o Facebook ligado, com o Instagram ligado, e de repente nós começamos a navegar nessas ferramentas, sendo e tirando o foco, né? Então, essas atividades que não necessariamente nos levam para a direção do alcance dos nossos objetivos, são chamadas circunstanciais e que a gente precisa também, de alguma forma, minimizar ao máximo. Sim. Então, o gerenciamento do tempo nesse aspecto, que é minimizar o circunstancial, eliminar as atividades urgentes e trabalhar principalmente nas importantes, é o que é esse gerenciamento do tempo que eu estou falando, que Christian Barbosa coloca no livro dele, né? Sim. Então, o primeiro passo da preparação é esse. O segundo é definir rituais no seu dia a dia. Definir rituais, que horas que eu vou acordar, e todo dia acordar naquele horário. Que horas que eu vou levantar, porque uma coisa é acordar, a outra é levantar. E às vezes elas se invertem, às vezes a gente levanta e não acordou, né? Então, vou acordar às 8 e levantar às 8 mesmo, né? Uhum. E nesse sentido, que horas que eu vou para o trabalho, eu vou iniciar o trabalho, que horas que eu vou fazer o intervalo, horário do almoço, e iniciar a tarde e finalizar na tarde. Então, ter rituais. Aí, à noite, às 19 horas, vou levar o cachorro para passear. Aí, depois, eu vou fazer compras. Então, ter um ritual realmente, isso nos ajuda muito a ter foco. E rituais de atividades importantes, né, que a gente chama de Sim. rituais produtivos, né? Sim. O terceiro item que eu vejo que é muito importante para que nós possamos nos preparar para ter esse foco é definir horários para as atividades circunstanciais. Ou seja, os momentos que você vai olhar Facebook, WhatsApp, o que quer que seja, né, e-mails, definir esses horários. Sim. Porque definir e limitar esse tempo para que ele não te prejudique no dia a dia, né? Um outro aspecto é reservar um local de trabalho tranquilo, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Fazer combinados com a família, dos momentos que você vai estar presente com a família. Sim. E o sexto item é a organização, né? Eu sempre falo e procuro motivar muito os meus clientes a utilizarem a agenda. Pode ser qualquer tipo de agenda, mas precisa-se ter agendas se a pessoa quer ter foco, né? Porque a agenda ela elimina aquela necessidade de nós guardarmos as coisas, as tarefas na cabeça. Sim. Então, uma agenda simples como a do Gmail ou outra qualquer, né? E, por último, delegar atividades e saber dizer não. Essa aí, isso fecha a preparação para que você possa ter o foco, né? E a Esse, delegação de atividades, ela é muito importante, que muitas vezes nós nos pegamos fazendo atividades que outras pessoas poderiam estar fazendo e nós estamos deixando de fazer o que vai nos levar para o alcance do objetivo, né? Então, é bem importante também saber falar não, não, nesse momento eu não posso, tal hora eu posso te auxiliar nisso e tal, e tal, e tal. e Então, é inter- esse é o arsenal, né, de 7 itens desafiadores para que a gente possa ter um bom preparo para, na fase seguinte, começar a praticar o foco. e é interessante essa questão do falar não, a dificuldade que é para tantas pessoas, né? E eu confesso a você que é um exercício para mim também. Eu vejo hoje a gente tem uma necessidade de se relacionar, de buscar a aceitação do outro, né? De se legitimar perante o outro, e aí quando o outro te pede alguma coisa, mas como é que eu vou negar esse favor? É pouca coisa, coisa simples, coisa fácil. E quando a gente vai ver, a coisa acaba sendo muito contrária a nós, porque a gente perde tempo, a gente perde foco, e aquilo que era importante para nós
fica em segundo plano para a gente poder atender uma necessidade e uma demanda de outro. Então, são pontos complicados, né? Mari, boa noite, obrigado pela presença. Agora, Gilvan, você falou aí dos 7 passos para a preparação. E aí você comentou que tem mais 4 agora que vão ajudar a gente a alcançar o nosso foco. Conta pra gente que já E tem pessoas aqui na live que pediram, manda a ferramenta, manda a ferramenta. Depois aqui, gente, eu vou até aproveitar para vocês pegarem essa ferramenta, né, o Gilvan, nos links deles. Gilvan, onde é que o pessoal te encontra na web? Conta pra gente, onde é que você está disponível na web? Gilvan Silva.valorizarte, esse é o meu Instagram. Gilvan Silva.valorizarte no Instagram. Maravilha. Isso, com T de tatu no final. Isso aí. Uhum. Legal. E a Simone fez uma pergunta. A Simone está perguntando: como percebemos ou quando que a meta precisa ser revista, né? Nesse mundo que nós, né, vivemos hoje, que é um mundo extremamente volátil, mundo VUCA que a gente chama, né? Sim, Totalmente volátil, que acontece muito rápido. Pode acontecer de nós termos uma mudança nos planos, uma mudança de rota, porque uma meta que nós traçamos há um ano atrás, de repente ela já não é mais alcançável, ou ela ficou, ela pode ser definida uma meta até mais agressiva, vamos dizer assim, em relação ao que foi traçado anteriormente, né? uhum. O que eu para identificar se a meta, quando que ela precisa ser mudada, é exatamente fazer avaliações periódicas dessa meta e fazer avaliações de como que eu estou em relação ao alcance dessa meta. Porque quebrando metas em objetivos e objetivos em atividades, isso nos dá uma possibilidade de atuar diante e em direção ao alcance dessa meta, mas nós precisamos monitorar. E Sim. esse monitoramento permite que nós identifiquemos se realmente nós precisamos fazer uma mudança de rota ou não, ou uma mudança de meta, eventualmente. Tá bom, Simone? É, Grato pela pergunta. esse monitoramento ele é fundamental. E aí entra um assunto que você falou mais cedo sobre a disciplina, né? Da gente realmente, uma vez que a gente estabelecer as metas, ajuda muito a gente não só ter elas claras na nossa mente, mas a gente, de alguma maneira, fixar elas no papel, alguma coisa, idealmente botar ela visível, escrita num lugar que você olhe para ela diariamente, para se lembrar, olha, é isso que eu quero, é isso que eu quero no meu campo pessoal, seja do ponto de vista de saúde. Eu, por exemplo, estou carregando uns 20 quilos de excesso de gostosura. Não está me servindo para nada. E eu preciso eliminar isso. Eu venho conversando com ele já faz algum tempo e a gente ainda não chegou num acordo. Então, eu reconheço e admito aqui publicamente a minha falta de disciplina em relação a esse aspecto no que diz respeito à saúde, né? E claro que cada um tem as suas questões aí para resolver, tanto no campo pessoal como no campo profissional. Então, a gente tangibilizar essas nossas metas, né? Deixá-las escritas, colocá-las no lugar de manhã, de tarde, de noite, que a gente veja elas, com certeza ajuda a manter o foco. Isso, e a Flávia, ela pergunta, Flávia Amaral pergunta, nossas metas precisam ser de quanto em quanto tempo, né? Revisando já. Assim, as metas, elas podem ser definidas na periodicidade que elas necessitam. Por exemplo, o Thomas, por exemplo, se ele tem uma meta de perder, de reduzir 20 quilos, ele vai, por exemplo, vamos dizer que ele vai definir essa meta para daqui a um ano, ou até o final desse ano, né? Então, é uma meta que a gente chama de curto prazo, né? Sim. Mas podem ter metas, por exemplo, que sejam de curtíssimo prazo, 3 meses, né? E nós temos metas mais longas também, metas de médio e longo prazo, sendo médio 3 anos, longo prazo 5 anos ou mais. Uhum. Então, assim, depende muito da situação de cada um para definir qual que é o tempo de cada meta. E elas devem ser sempre revistas, conforme eu disse.
Interessante um comentário aqui do André Correia. Depois que eu bato as minhas metas, eu me sinto um pouco perdido, mas eu, ao mesmo tempo, me sinto muito feliz. Sem sombra de dúvida, e é interessante isso, eu já passei por esse sentimento também, né? O fato de conquistar a meta, nossa, dá uma energia, uma sensação de autorrealização e reforça, faz bem, né, para a nossa autoestima. E aí eu tenho esse meta, bom, e agora? Agora, para onde que eu vou? Não é? Então, Com eu acho que certeza. o momento das revisões ele pode ser muito útil nesse processo, com a medida em que a gente vai monitorando o desenvolvimento das metas que nos estabelecemos, e vendo que a gente está chegando, né, ao alcance da meta, já é hora de, opa, qual é o próximo passo, né? Pois Qual é o é, próximo passo? com certeza. Aí que tá, né? Principalmente quem trabalha em vendas, né, na área comercial, acontece muito isso. Bate a meta ali do semestre e, eventualmente, bateu a meta do semestre, a meta do ano. E aí, o que fazer, né? Sim. Então, precisa-se estar sempre buscando uma motivação. E a motivação, ela vem pela meta. Se você bateu a meta antes do tempo, qual que pode ser uma meta de desenvolvimento? Talvez ajudar as outras regiões a baterem suas metas. Então, é sempre bom ter essa meta em mente para que isso se torne um fator motivacional para que a pessoa esteja sempre no processo de desenvolvimento. Essa aqui é a grande coisa, André. Grato aí pela pergunta. Olha só, gente, fiquem à vontade, façam suas perguntas. Até, nossa, o papo foi tão bom, já correu, Giovanni, eu estou vendo que nós já estamos aí praticamente chegando no nosso timing, né? A gente tem meia hora de live hoje. Aliás, a noite hoje está concorridíssima. A hora que eu fui abrir a live, tinha uns 4 lives de pessoas super bacanas, né? Cada um com o seu assunto aí ativo. É um movimento que a gente vê muito ativo atualmente, né? E eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar com profissionais de várias áreas de atuação e que têm expertise diversificados, para toda quarta noite, nesse horário das 8h30 até as 9, poder trazer um momento de reflexão, um momento de revisão. E a Flávia está aqui reclamando. Só, Flávia, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que talvez daqui uns 15 dias o Gilvan e eu voltemos a falar, só que aí eu na condição de entrevistado e ele como moderador, tá? Então, se puder nos acompanhar nas redes, aliás, né, convidamos vocês a se inscreverem aí nos nossos sites, tanto do Instagram, do Facebook, no LinkedIn. Sérgio Moreira, boa noite, obrigado pela presença e obrigado, Simone. Enfim, se tiverem dúvidas ainda com relação a foco, gente, essa é a hora de colocar. E, Gilvan, você tinha comentado sobre a ferramenta, como é que as pessoas vão ter acesso a essa ferramenta, como é que a gente pode usar isso. Boa noite, Regina Márcia, obrigado pela presença. Nós estamos chegando no final aqui, mas o tema nosso é foco. Faça a sua pergunta que a gente dá um jeito de responder. Conta aí, Gilvan. Isso aí. Então, agora nós vamos falar os 4 itens que favorecem o foco, tá? É a parte da execução. O Perfeito. primeiro item nós já abordamos muito. O primeiro, segundo itens nós já abordamos bastante. O primeiro é exatamente definir uma meta que seja específica, Sim, mensurável, alcançável, relevante e também temporal, né? sim, E você precisa sempre se lembrar do quanto que será importante alcançar essa meta. Imaginar como que você vai estar ao alcançar essa meta, para que quando bater o desânimo, que às vezes bate, você se lembrar, eu estou fazendo essa atividade para alcançar essa meta que vai me levar esse ponto. Então é bem importante sempre se lembrar da meta, né? Do que ela trará de benefícios. O segundo item, né, que favorece o foco é exatamente subdividir esse foco em objetivos. Por sim, exemplo, um profissional que quer melhorar a sua presença nas mídias digitais. Ele uhum, dizer que ele quer aumentar a presença nas mídias sociais nos próximos 3 meses, né? Para poder aumentar a sua receita em 30%. Isso é uma sim, meta que é mensurável, como eu disse, é uma meta smart.
E Uhum. aí, quebrar em objetivos, né? Um objetivo, por exemplo, aprender a técnica de como lidar nas redes sociais, criar conteúdos é um outro objetivo, e um outro é a divulgação em si. E ao quebrar, né, em objetivos, ele vai para o Sim. terceiro item que favorece o foco, que é subdividir os objetivos em atividades, para que você possa é, vamos dizer, colocar essas atividades distribuídas no dia a dia de trabalho, né? E ao subdividir esses objetivos e transformá-los em atividades, esse é o terceiro item, aí sim você vai começar a fazer essas atividades com o maior foco possível. E Uhum. aí essa ferramenta que eu vou falar dela, ela não é novidade, tá? Aliás, muitos de vocês já devem até conhecer. E essa semana, inclusive, eu vi uma pessoa falando dela, né? A Maria Amélia falou que já estudou dela, mas que ela não consegue muitas vezes executar dessa forma ainda, né? Que Sim. é uma ferramenta chamada Pomodoro. O tomatinho. Nosso Isso querido aí. tomate. Né? Então, essa técnica, ela, resumidamente, ela diz que você precisa fazer uma atividade por 25 minutos ininterruptamente, sem nenhuma distração, com foco total, mas você precisa, a cada 25 minutos, ter uns de 3 a 5 minutos de intervalo. Esse Uhum. intervalo é bem importante para que a pessoa ela não canse daquela atividade. Então, ter intervalos a cada 25 minutos, intervalos de 3 a 5 minutos. E ela vai fazendo essas atividades e a cada 25 minutos, a técnica chama esses 25 minutos de um pomodoro. Uhum. Então, a cada pomodoro, né? Então, a cada 4 pomodoros, vamos dizer assim, então, a cada 25 minutos, aí precisa se fazer um intervalo maior de 15 a 30 minutos. Aí você pode ir fazendo atividades mais lúdicas, olhar o WhatsApp, fazer todas aquelas atividades circunstanciais nesse momento, para que você retorne depois com foco total naquela atividade. Caso Uhum. você se lembre de algo importante que precisa ser gravado na memória durante esses 25 minutos, anote em algum lugar para que você depois possa passar para a sua agenda, né? E é sempre importante ter esses intervalos de 25 minutos para que essa técnica realmente surta efeito e no final vocês vão ser surpreendidos de como o Thomas falou no início, aquela sensação de não ter conseguido fazer quase nada no final do dia. Com essa técnica, vocês, e com todas essas dicas que foram faladas aqui nessa live, vocês vão passar a ter essa sensação de que o dia foi realmente produtivo. Né? Então, essas são esses 4 passos para a execução propriamente dito, com foco. Maravilha, Gilvan. Olha só, a gente realmente já avançamos um pouco no horário, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para a gente encerrar a nossa live de hoje, que está vindo da nossa colega Nilza Fleury, que está na Flórida, nos Estados Unidos. E ela colocou aqui o seguinte: a tecnologia, a economia e a política mudaram o mundo. E agora, com o coronavírus, vem a saúde. Como é que você vê o plano do longo prazo, ou seja, como é que a gente estabelece uma meta de longo prazo com tantas variáveis que influenciam o nosso futuro? Como é que a gente lida com isso? Saia justa, hein? Agora te vira. Olha, eu vejo o seguinte, que os planos a longo prazo, vamos dizer assim, longo prazo, vamos considerar que sejam 5 anos ou mais, Uhum. né? Esse período tão peculiar que nós estamos vivendo, né, nós queremos crer que ele não vá ultrapassar muito mais do que 3 meses, né? Então, se nós considerarmos 3 meses em 5 anos, talvez não faça
tanta diferença se nós formos olhar do ponto do ponto do lado mais prático da coisa, mais teórico da coisa. É claro que cada situação é uma situação, por exemplo, um empresário, um pequeno empresário que tinha uma meta de ter um faturamento triplicado em 5 anos. Agora, nessa situação, pode ser que ele tenha que começar tudo de novo. É claro isso, por isso que as metas precisam ser sempre monitoradas e ações precisam ser revistas para que se alcance aquela meta no prazo estipulado. Mas eu realmente é uma situação que é caso a caso, e isso nos traz a responsabilidade ainda maior de fazer um monitoramento mais de perto e de Sim. buscar ajuda para poder alcançar esses objetivos a longo prazo. Olha, uma coisa que eu aprendi ao longo dessa minha jornada, eu sou da época em que o homem tinha que dar conta de tudo, né? E eu vivi muitos anos vivendo o síndrome do super-homem. Eu tenho que dar conta de tudo, não posso falhar, isso. Gente, isso é uma vaca furada. E a gente não tem a humildade de pedir ajuda. Tem tanta gente boa por aí, tem tanta gente com tanto conhecimento, com tantas dicas, e às vezes a pessoa ela tem um insight, que é uma coisa tão ridiculamente fácil de fazer, que pode mudar a tua vida 360 graus. Então, essa capacidade de pedir ajuda, e eu acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento onde nós precisamos e devemos nos ajudar mutuamente. E o meu objetivo com essas lives é justamente, de alguma maneira, contribuir para vocês que estão nos acompanhando, estão nos seguindo. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, que estão abrindo mão de outras atividades que sejam importantes para vocês também, para poder trazer conteúdo de qualidade, para poder contribuir com alguma ideia, algum insight que pode ajudar vocês na caminhada, na jornada de vocês, a alcançarem os seus objetivos, a manterem o seu foco, a serem felizes, a se realizarem como pessoas e como profissionais. E com isso, Gilvan, eu quero mais uma vez te agradecer muito pela presença, pela sua disponibilidade, por todo esse conhecimento e essa bagagem que você trouxe aí para a gente. E Sim. deixo para você as últimas palavras que você queira falar para a gente poder, então, agradecer aos nossos seguidores e encerrar a nossa live de hoje e continuar com as outras atividades que a gente tem. Sim, eu te peço licença e também aos participantes para responder somente mais 2 perguntas e aí nós Olá. finalizamos. Pode ser, Thomas? Claro. Então Claro. tá. A Flávia pergunta: como dizer não para os líderes? Negociar prazos. Boa pergunta. Isso aí. Então, uma forma de dizer não para o líder é dar visibilidade das atividades que nós estamos fazendo. E nós, como bons profissionais, nós precisamos ter nós precisamos gerenciar, né, as nossas atividades de forma eficiente. E se nós observarmos que o líder está pedindo não cabe, não é possível ser executado, nós precisamos mostrar para que ele ajude a priorizar as atividades, eventualmente aquela que ele está pedindo é mais prioritária do que a que o profissional está fazendo naquele momento, porque o líder tem uma visão do todo, uma visão sistêmica. Então, é sempre bom nós ouvirmos, né, esse ponto de vista, mas nunca deixarmos também de dar a nossa opinião, porque isso também demonstra o nosso lado líder, o nosso lado que é o senso de dono, né, da empresa. Então, eu vejo que deixar as coisas mais claras nesse sentido de mostrar o que está fazendo e pedir ao líder que ele ajude a decidir qual que é a prioridade naquele momento. E a última pergunta aqui, o João perguntou que ele tem problemas com cronograma. Ele fala, é muito prejudicial criar flexibilidade nas metas? Eu vejo que as metas elas são como se fosse um guia para todos nós, né? Mas nada é tão fixo assim. Nós precisamos ter essa flexibilidade nas metas, mas as metas elas precisam ter flexibilidade, mas com certo controle. Ou seja,
não é nós mudarmos a meta para uma meta que a gente sabe que vai alcançar, né? Então, se nós temos uma meta de alcançar uma venda de 100 mil no mês, e nós identificamos, não, na realidade, agora eu vejo que a meta ela vai ser mais curta, a gente não vai conseguir chegar nos 100 mil, vamos colocar ela para 90. Não é isso, né? Mas dentro de um racional, eu vejo que a meta ela pode ser mudada sim, mas ela precisa sempre ser relevante para que as pessoas tenham motivação para Show. buscarem alcançar essa meta e eu, quem sabe, até superar, né, essas metas. Tá Bacana. bom, João? Grato aí pela pergunta, Flávia também. Para todos que perguntaram, gosto muito dessas lives assim mais interativas e eu aprendo muito com isso também. E quero então agradecer a você, Thomas, pelo convite. Realmente foi bem interessante para mim. Quero me colocar à disposição. Daqui a uns 15 dias nós vamos retomar, né? Vamos sim. E para mim é sempre um prazer fazer essas dobradinhas, tanto no Sebrae, em outras situações, fazer essas parcerias com você. Sempre aprendo muito também. Então, quero agradecer a todos e desejar uma boa noite. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Deixa eu dar um clique final aqui, deixa eu salvar a tela aqui. Gilvan, dá um sorriso bacana, manda um joinha para gente. Vamos ver se eu consigo fazer a foto. Vamos lá, um, dois, três e agora. Aí, agora deu. Então tá bom, gente. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês. Na próxima quarta-feira teremos mais uma live. Ainda vou confirmar quem vai conversar comigo. Richard, obrigado pela presença. Bom te ver aqui novamente. E uma boa semana para todos. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Gilvan, um abraço para você. Obrigado. Boa noite. Abraço, grato a todos.